Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras, e o tema de hoje é Somente pelas Escrituras, Sola Scriptura. O texto bíblico para o nosso estudo se encontra em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Igreja Católica Apostólica Romana introduziu muitas tradições no cristianismo durante a Idade Média. Eram crenças vindas do paganismo e da filosofia grega, que foram inseridas na religião do Império Romano, principalmente antes dos tempos de Jesus Cristo. Deus sempre age no tempo por ele determinado, mas Satanás, que estuda muito bem os tempos e as profecias, age em forma de contrafação, muitas vezes antes de Deus fazer alguma coisa. Foi assim com o cristianismo. De alguma maneira, Satanás sabia que Jesus Cristo viria, e antes que viesse, tratou de trazer as ideias da filosofia grega para dentro do Império Romano, onde Jesus nasceria e, obviamente, começaria o cristianismo. Depois de Jesus, Satanás tratou de mudar os tempos, os calendários, e a lei, os 10 mandamentos da lei de Deus. Tratou de introduzir a abominação assoladora no santuário. Introduziu a missa, confissão auricular dos pecados, intercessão por parte de seres humanos em lugar de Jesus, ou seja, colocando homens aqui na terra em lugar de Jesus no santuário celestial, separando assim a humanidade do Salvador, para tornar o cristianismo um instrumento seu de perdição, não de salvação. Isso durou aproximadamente 1260 anos, mas antes do término deste longo período, surgiram pelo poder do Espírito Santo os protestantes. Quem foram os protestantes? Os protestantes foram homens e mulheres que perceberam facilmente os graves erros existentes entre os cristãos católicos. Aliás, o protestantismo saiu do catolicismo. Eles perceberam que a Bíblia era uma fonte segura para saber como chegar a Deus, como pedir perdão e como obter a salvação. Os protestantes foram descobrindo a verdade na Bíblia e perceberam facilmente que os outros escritos não havia confiabilidade. Perceberam que a Bíblia tinha um único autor, portanto, concluíram que a Bíblia era absolutamente confiável. Por isso, a expressão sola scriptura, ou seja, somente a Bíblia. A declaração protestante somente as Escrituras elevou a Bíblia como o único padrão de fonte decisiva para a teologia, em contraste com a teologia católica romana, que enfatiza as Escrituras e as tradições. A fé protestante ainda enfatiza a palavra-chave somente, isto é, somente as Escrituras são a autoridade final quando os assuntos de fé e doutrina estão em discussão. A Bíblia e o protestantismo estão entrelaçados em uma história comum. O princípio sola scriptura elevou o papel das Escrituras à condição de padrão único e fonte normativa da teologia. Além disso, o sola scriptura era um instrumento para criticar as estruturas do poder eclesiástico e as antigas tradições da Igreja. A Reforma Protestante devolveu a Bíblia nas mãos das pessoas comuns e hoje, graças à Reforma Protestante, todos nós temos acesso à Palavra de Deus. Agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de ter a Bíblia, que é a Palavra de Deus, em suas mãos, e que a Bíblia seja a sua única regra de fé e prática. Se você gostou do tema de hoje, deixa aí o seu like.
compartilha esse vídeo com seus amigos e amanhã nos encontraremos aqui novamente para estudarmos mais um tema da série Como Interpretar as Escrituras. Fiquem com Deus!